Tudo o que quiser é seu. Tudo o que você quiser é seu. Neville Goddard. Título original: Enfim, o anti-autor, Neville. Observação: o conteúdo deste livro reflete a opinião e os conceitos do autor, que são próprios da época em que foi escrita a obra, e não refletem necessariamente a opinião do tradutor e editor. A ficção é definida como uma construção imaginária que é irreal, em oposição à verdade, ou realidade. Mas o que é real e o que é imaginário, quando, em um sentido espiritual, todas as coisas existentes são imaginárias? Marcos conta a parábola da figueira, que tendo sido amaldiçoada, foi encontrada definhando até as raízes. Prestando atenção para este fato, despertou a imaginação que disse: tenho fé em Deus. Verdadeiramente vos digo que, quem disser a esta montanha, seja incorporada e lançada ao mar, e não duvide no seu coração que o que ele disse vai acontecer, será feito por ele. Portanto, digo a você, o que você desejar, quando você rezar, acredite que você recebeu isso e você receberá. Marcos 11. Aqui está um ato imaginário que não tem suporte na realidade. A árvore não estava murcha na hora que foi amaldiçoada, mas quando eles voltaram no dia seguinte, o ato imaginário tinha sido executado. Então você vê, esta lei não é limitada a ser construtiva apenas. Ela pode ser usada para propósitos bons, ruins ou indiferentes, para tal não há limitações quanto às possibilidades daquele que reza. Agora, quando você reza, deve mergulhar no sentimento do desejo cumprido, pois a palavra rezar significa o movimento em direção à adesão, na ou nas proximidades de. Direcione-se para o pedido atendido e aceite esse estado invisível como realidade. Então vá ao seu caminho sabendo que o desejo agora é seu. Você fez isso, e não será surpreendido quando vier a acontecer. Quando, pela primeira vez, você praticar essa técnica, será surpreendido quando isso acontecer, mas quando você aprender a aceitar completamente o estado assumido, você saberá que não tem que fazer nada para que isso venha a passar, assim como o pressuposto contém seu próprio plano de cumprimento. Você vai saber que este mundo é imaginário e que uma suposição, com nenhum objeto externo para apoiar a sua verdade, vai se concretizar em fato quando sua verdade é mantida. Se um ato imaginário produz um fato externo para apoiá-lo, então não é este mundo essencialmente imaginado. Se você se atreve a presumir o que a sua razão e sentidos negam, e caminha fiel à sua suposição, acreditando na sua realidade, e seu efeito correspondente é produzido, poderia esse mundo aparentemente sólido e real não ser nada diferente do imaginário. Tudo é imaginado, pois tu és Deus, tudo imaginação. Deus existe em você e você nele. O mundo é tudo o que você imaginou que fosse, mesmo que não se lembre de quando ou como você fez isso. Você não pode alimentar a violência da mente e não esperar a violência no mundo. Embora as redes vão negar isso, um amigo no estúdio de TV da NBC-TV me disse que quando era oficial que Kennedy estava morto, ele recebeu uma ordem de Nova York que, nos próximos 4 dias, nenhum filme violento devia ser exibido. Ele disse que um pandemônio se estabeleceu no estúdio, conforme eles recorreram aos seus arquivos tentando encontrar filmes não violentos para cobrir os 4 dias. Para a sorte deles, na maioria das vezes estava sendo transmitida uma cobertura enorme do funeral na cidade de Nova York. Um cavalheiro recentemente entrevistado na televisão disse que o senador Kennedy estava sempre falando sobre ser assassinado. Que quando os tiros foram disparados, ele instantaneamente sabia que Kennedy estava morto. Você não pode entreter os pensamentos de ser assassinado sem experimentá-los. Sabe-se lá, sem ser visto por olhos mortais, estava pisando no lagar, influenciando a mente do jovem rapaz. Não permita que ninguém atue como intermediário entre você e Deus, pois ele está dentro de você. Deus nunca está tão longe ou até mesmo perto, pois proximidade implica em separação. Como pode estar perto de Deus,
quando ele se tornou ciente de ser você. No momento que ele concedeu seu espírito sobre você, ele te deu sua consciência, que você pode, através dessa consciência, entender o presente que lhe foi dado. Deus me deu o dom do nascimento e da paternidade. Sem o dom do seu espírito, eu não conseguiria entender os dons que tenho seguido. Como eu poderia interpretar o dom da crença ou ser despertado do meu longo sono, se ele que interpreta todas as coisas não tivesse me transformado primeiro? Quando o mordomo e o padeiro do faraó sonhavam, eles falaram para um escravo, dizendo: tínhamos um sonho. José replicou: a interpretação não pertence a Deus. Diga-me o sonho. Agora pergunto a você: José não diz aqui que ele é Deus? O livro do Gênesis começa: no princípio Deus, e termina: em um caixão no Egito. Quem está no caixão? José. Então no início, Deus, como José, é colocado em um caixão no Egito. Agora, tendo dito que a interpretação pertence a Deus, José então interpretou seus sonhos. 2 anos mais tarde, ele interpretou o sonho do faraó e aconteceu conforme ele disse que aconteceria. Se essa história é verdadeira, não é o Espírito de Deus sobre o homem. Sim. Porque Deus se tornou na verdade como você, que você pode ser como ele é, aceite isso literalmente, pois é verdade. A imaginação verdadeiramente cria do nada. Os pensamentos invocam uma coisa que não é vista, como se isso acontecesse. Isso é realizado por um conceito imaginário tocado pelo sentimento. Ouvir o sucesso do outro e sentir sua alegria constrói uma estrutura que irá se projetar na tela do espaço. Ao chamar a realidade de projeção, alguém pode pensar que foi criada a partir do exterior. Mas o que aconteceu tinha que acontecer conforme aconteceu, pois não existem acidentes. Na última noite, Kennedy poderia ter usado outras saídas, mas ele teve que usar a que usou, pois há um tempo para cada ato imaginário se projetar, assim como há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo para rir e um tempo para chorar. No Macbeth de Shakespeare, ele descreveu este mundo como uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, não significando nada. Todos perceberam que as ambições estão cheias de som e fúria, significando nada, para. A peça de verdade acontece sem ser vista pelo olho mortal e sem ser ouvida pelo ouvido mortal. O drama da vida se desenrola de dentro, pois Deus o Pai está moldando você à sua semelhança. Então coloque sua esperança totalmente sobre esta graça, esse dom que Deus dá de si mesmo para você, conforme ele desenrola sua imagem em você. Tudo mais não é nada mais do que som e fúria, sem significar nada. A filha do Stalin, escrevendo sobre sua vida na Rússia e a morte do pai, disse que um derrame paralisou um lado do corpo dele. Embora os olhos estivessem abertos, ela duvidava que ele visse alguém na sala, no entanto, a expressão no seu rosto era de extremo ódio. Um braço se estendeu como se xingando o que ele via. Ninguém vai saber o que Stalin estava vendo, ninguém conhece os pensamentos de um homem, além do espírito do homem que está nele. As pessoas podem apenas especular. Talvez naquele momento fugaz ele visse seu sonho da vida desmoronando em cinzas, e amaldiçoou a visão. Agora, aos olhos de milhões Stalin era considerado um homem muito sábio, mas a Bíblia descreve uma mente assim como tola, dizendo: o tolo diz no seu coração que Deus não existe. Mostre-me um homem que acredita que Deus não existe, e embora ele possa ter muitos diplomas e possa ser considerado uma pessoa muito sabia, ele é um tolo dos tolos. A Bíblia não passa a mensagem de que o homem ignorante é tolo, mas só aquele que diz no seu coração que Deus não existe. O mundo de Stalin entrou em colapso conforme as portas se abriram e ele saiu da pequena bolha em que vivia. Seu mundo era real, até aquele momento, e entretanto, era um mundo de ficção. Tudo aqui vai entrar em colapso, mas porque este é um mundo fictício, você pode ter tudo o que quiser.
Você gostaria de ser conhecido, de cumprir uma grande ambição, de ser famoso aos olhos dos outros. Você pode ter tudo isso, se você estiver disposto a assumir que isso já é seu. E, apesar da evidência dos seus sentidos e a contradição da sua razão, se você andar e dormir em sua suposição, isso vai se concretizar em fato. E depois que você os experimentou, você partirá, deixando tudo para trás. Seu desejo é trazido à existência por um ato imaginário. Ele é sustentado por uma lei imaginária, e quando esse ato imaginário é retirado, ou modificado, seu desejo, cumprido, irá desmoronar e desaparecer. Então afirmo que não há nenhuma ficção. Um amigo me enviou uma cópia da edição de junho da revista Harper, que conta a história do julgamento de um capitão da Força Aérea. Como um projeto de escola, este capitão escreveu um ensaio intitulado Capitão Dali Norte foi submetido à corte marcial, no qual ele declarou o lugar e a hora em que isso aconteceu. Anos depois, enquanto na Força Aérea, o capitão Dali Norte foi julgado, condenado a 1 ano de trabalho duro e exonerado do serviço. O capitão Norte escreveu a sua própria corte marcial e então a cumpriu. Então o que é ficção? Você pode escrever sua própria redação sobre o sucesso, se esse é seu desejo, e na medida em que você se autoconvence de que é verdade, você lhe dará vida no seu mundo. O segredo é imaginar a ponto de se autopersuadir. Você acredita no que está imaginando. Não existem dois de você, você e a imaginação. Você não está remodelando uma peça de cerâmica quando você imagina, e sim remodelando a si mesmo. Você está se movendo até seu desejo. Se você persistir até ver exatamente o que quer ver, fixar sua posição com a cola do sentimento e permanece, isso será refletido na tela do espaço, assim como seu mundo atual está refletindo o estado fixo a partir do qual você o vê. Existem dois mundos, o mundo exterior do efeito e o mundo interior da causa. Esse mundo interior, na profundidade da sua alma, é onde o verdadeiro drama da vida continua. É lá que Deus está dotando a você com o poder da vida. Agora uma alma viva, você está sendo transformado em um espírito vivificante. Naquele dia, você verá este mundo de cima, para descobrir que ele está morto, e que você é o poder que o anima. Blake disse, onde o homem não está, a natureza é estéril. Isto é verdade, pois a natureza não pode produzir nada por si só. O homem, uma alma viva, faz com que as coisas apareçam vivas pelo seu poder de animação. Embora você esteja agora animando tudo o que contempla, você está destinado a se tornar um espírito vivificante, a criar coisas à sua própria imagem, realizá-las e dotá-las com o poder de criar vida. Acredite em mim, não há nenhuma ficção. Cada pensamento que você tiver vai acontecer. Você pode pensar que é apenas um pensamento e que nunca se tornará real, mas ele se tornará real. Pense que você é um Marte, e você é. E você continuará a ser um, até que mude seu pensamento. Os Kennedys, acreditando que são mártires, terão estes golpes repetidos várias vezes, até que despertem de dentro. Não importa quão boa sua vida pareça ser no momento, ela é um sonho do qual você deve, e irá despertar. O que você mais ama, seu marido, esposa ou filho? Pode até ser um objeto inanimado que você estima, mas um dia você terá que dizer adeus. Recentemente, uma senhora me mostrou um anel de diamante enorme que ela usava, dizendo haver pagado US $75.000 por ele. Embora ela tenha filhos e netos, este anel é tão importante para ela, e ela é tão orgulhosa disso. Bem, você poderia multiplicar esta senhora por milhões de pessoas que adoram objetos que estão mortos, porque eles não sabem que eles estão. Já que estamos vivendo em um mundo de César, viva-o ao máximo, mas não fique apaixonado por ele. Não seja movido pelas emoções, como 1 milhão de pessoas o são hoje,
conforme elas assistem a uma caixa fechada, sem saber com certeza se um corpo estava nele. Agora, a Bíblia ensina que mentiras admissíveis são permitidas. Uma suposição não baseada em fato é uma mentira, não é? Disseram-nos para imitar a história do mordomo injusto que, quando lhe disseram que poderia perder seu emprego, pediu a quem tinha 100 medidas de azeite para lhe dar 50, a outro 80, e a outro ainda, 60. E quando ele retornou ao seu mestre, o mordomo foi elogiado por sua sabedoria. Este mordomo falsificou o registro, os fatos da vida que a memória alegava estarem corretos. Talvez a memória diga que você só tem $10 no banco, o aluguel está vencendo, e não existem perspectivas de mais dinheiro a caminho. Ou que seu amigo está doente ou desempregado. Estes são fatos que a memória registrou. Você pode falsificar esse registro por uma mentira admissível, vendo $1.000 no banco e o aluguel como pago. Vendo quem está doente, como bem, ou quem está desempregado, como assalariado. O que parece tão real se baseia na ficção de qualquer forma, e a ficção é fato no sentido de que é tudo imaginação. Você pode levantar alguém do estado em que ele caiu e colocá-lo em outro, seja um estado de falta, doença ou falha. Há infinitos estados em que o homem pode cair. Se você acredita que as criações imaginárias são uma realidade, e não há nenhuma ficção, você pode reescrever a sua vida e dar a si mesmo e àqueles dentro dela a beleza para as cinzas, a alegria para o luto e elogios para os de coração fraco. Acredite na realidade do seu ato invisível, e em seguida, veja-o sendo cumprido. Se você tem prova de que a imaginação cria a realidade, não importa o que os outros pensam. Tudo o que importa é que você experimenta isso e permite que a imaginação prove a si mesma quanto ao desempenho. Eu encorajo você a viver mais plenamente e tão graciosamente quanto você deseja, enquanto espera pelo Filho de Deus se revelar em você. Mas não pense que, como você não vive plenamente, e bem, você é melhor diante dos olhos de seu Pai, porque você não é. Ele só está interessado no trabalho que está fazendo em você, e quando ele estiver concluído, você vai nascer de dentro, e até que isso aconteça, você não pode entrar no reino de Deus. Naquele dia em que você entrará uma época diferente, onde árvores, frutas, animais e aves são desconhecidos, ainda não despercebidos. É um mundo para além de outros mares, desconhecidos e inconcebíveis para aqueles que vivem neste mundo de morte. Quando eu digo que tudo está à sua disposição, quero dizer que tudo está na sua imaginação, e você é o seu poder criativo. Vivendo neste mundo fabuloso, você pode viajar por mares desconhecidos de gôndola e conhecer as frutas, árvores, pássaros e bestas desconhecidas aqui na Terra, e nesse mundo você está no controle total. Enquanto andamos pela terra, o homem está totalmente inconsciente da comida que come mentalmente. Pensamentos de horror e raiva, ciúme e ódio, alimentam um monstro invisível que produz mágoas e dor. Existem aqueles que querem a fruta estragada que faz parte desta época, mas quando você entra nessa idade, você está no controle total do seu poder. Você percebe que tudo é um pensamento sob seu controle. Dizem-nos, olhos não veem, ouvidos não ouvem e não entraram no coração do homem as coisas já preparadas por Deus para aqueles que o amam. Quando você está com seu Pai, você vai acordar nessa época que já foi preparada para você. Então alinhe o seu coração totalmente com esse mundo que você entrará na revelação do Cristo de dentro. Conforme você desperta, um após outro, não existem dois que terão uma experiência duplicada. O simbolismo está lá, no entanto, assim como o elemento do tempo. É sempre 5 meses entre a visão do nascimento e a revelação do Filho de Deus. Na história gravada no capítulo 40 do livro de Gênesis, José deu interpretações diferentes para o número 3, em ambos os sonhos. O padeiro tinha 3 cestos na cabeça,
com pássaros comendo o pão nele contido. José interpretou o sonho dizendo: em 3 dias você penderá de uma árvore, e as aves comerão a sua carne. E aconteceu como ele interpretou. O mordomo viu uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e deram uvas. Ele colocou as uvas em um copo, esmagou-as e deu a taça ao faraó. A coisa mais importante aqui é o reservatório da uva. Alguém pode envenenar o vinho, e por isso o portador da taça deve ser um servo de confiança. É ele quem bebe o vinho primeiro, e se envenenado, ele morre e não o mestre. José interpretou o sonho dizendo que o mordomo, o portador da taça, seria restaurado em 3 dias, e ele foi. Agora, se é necessário o Espírito de Deus para interpretar todos os sonhos e os sonhos vêm de Deus, não é ele que interpreta o sonho, o homem consciente chamado Jesus Cristo. Lembre-se, independentemente do que aconteceu hoje, ou o que o futuro parece ser, não há nenhuma ficção. A imaginação cria sua própria realidade. Você tem o poder de seu presente e seu futuro, escrevendo uma história gloriosa sobre si mesmo e aqueles que você ama. Torne isso uma experiência presente em primeira pessoa, ou como algo que você já realizou, e em seguida viva neste estado, pois a imaginação cria a realidade. As histórias que eu falei são do 11º capítulo do livro de Marcos. Este capítulo inteiro apoia a minha teoria. Peço que tenha fé em Deus. Ele não está do lado de fora. Ele não está bem perto, porque Deus na verdade se transformou em você. Você saberá que você é Ele, quando o Filho de Deus, David, chamar você de Pai. Posso te dizer que a partir de agora até o fim dos tempos, Deus se tornou você, porém, somente quando seu filho te chamar de Pai, você saberá quem você realmente é. Enquanto isso, acredite em mim e teste seu poder criativo. Você pode criar alguma coisa do nada, ao conceber uma cena que pressupõe a realização de um sonho, e ao acreditar na sua realidade. Persista na sua crença e seu sonho invisível se tornará um fato visível. Isso é falsificar os registros, que é permitido. Exortam-nos para imitar o mordomo injusto. A palavra do mordomo originalmente significava o guardião do porco, o símbolo de Jesus Cristo, a imaginação humana. Você é o mordomo da sua imaginação. Alimente-a com pensamentos de amor para si e aos outros. Se você se alimentar da violência, vai se tornar violento, porque você se torna o que come. Nascido na pequena ilha de Barbados, nós criamos patos e galinhas para nosso próprio consumo. Se a mãe queria um par de patos para um jantar de domingo, 10 dias antes ela diria a um dos seus 9 filhos para pôr de lado um par de patos. Veja, nossos patos foram criados no quintal e se alimentavam de peixe, que era mais barato e abundante, e não de milho, que tinha de ser importado e era muito caro. Nós podíamos comprar um balde de restos de peixe por um tostão, então as galinhas e os patos comiam peixes, consequentemente, eles cheiravam e tinham gosto de peixe. Porém, se eles eram separados 10 dias ou 2 semanas antes de serem servidos no jantar, e eram recheados com milho e alimentos dessa natureza, mudava a textura inteira da sua carne. Durante esse intervalo de tempo, no entanto, eles não poderiam ser alimentados com um pouco de peixe. Eles tinham que ter uma mudança completa e radical da dieta. Se a ordem da mãe não fosse lembrada até, talvez, 4 dias antes da refeição, todos sabiam disto, porque quando os pássaros eram depenados e as aves começavam a exalar seu cheiro, toda a vizinhança sabia que a família Godard tinha peixe para o jantar, e ninguém conseguia comer os patos. Mas se a dieta das aves fosse alterada de peixe para milho, e unicamente milho para esse intervalo de tempo, nós tínhamos patos deliciosos para o jantar, os quais tinham gosto de patos. Agora, apesar de não sermos patos, nós de fato nos alimentamos de ideias.
Alimente sua mente com uma ideia certa por uma semana e você vai mudar sua estrutura. Continue por 2 semanas e você estará bem alimentado em pensamentos adoráveis. Você vê, este é um mundo fictício, e você é o seu autor. Nada é impossível. De qualquer forma é tudo ficção, então viva nobremente e tenha sonhos bonitos. Para você é tudo imaginação, e sua imaginação humana é o Senhor Deus, Jesus Cristo.